Hebreus, uma carta sobre Jesus. Este será o título da nossa segunda lição do terceiro trimestre do ano de 2023 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso aprendizado a respeito das cartas gerais. Neste novo trimestre da classe de adolescentes, no terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando sobre as cartas gerais. Então hoje nós começaremos o estudo da carta aos Hebreus. Na aula passada, na lição de número 1, nós tivemos a oportunidade de aprender um pouquinho a respeito da importância da comunicação. E nós aprendemos a respeito de como as cartas foram um meio de comunicação muito utilizado no nascimento da igreja. Lá na igreja primitiva, quando a igreja estava crescendo de forma muito assustadora, eram muitos novos membros para a glória de Deus, e naquele momento, ali os pastores da igreja, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, eles se utilizaram das cartas para poder aconselhar estes novos irmãos, estes novos membros, para que mesmo à distância, mesmo não estando com eles fisicamente, eles pudessem receber as suas orientações. E é essa carta que uma delas, que nós começaremos a estudar na aula de hoje. Hoje nós começaremos então a aprender um pouquinho a respeito do livro de Hebreus. Nossa leitura bíblica encontra-se lá no primeiro capítulo de Hebreus e nós leremos os versículos 1 ao 4 e também o versículo 8 e 9. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E aqui na mensagem nós temos novamente a leitura do versículo 2 deste primeiro capítulo que nós já acabamos de fazer. Os objetivos dessa aula são os seguintes. Então, primeiro, apresentar aos nossos adolescentes uma visão panorâmica da carta aos Hebreus. Segundo, explicar como Deus se revela. E terceiro, apontar a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a Moisés e também a Arão. Então nós teremos aí a oportunidade de começar a estudar o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Eu acredito que você, professor, já deve ter acessado o cronograma que eu deixei aqui na aula passada para que você e seus alunos possam fazer a leitura integral das cartas, destas 8 cartas, que serão nosso alvo de estudo ao longo deste trimestre. E assim, nós não apenas estudaremos juntamente com os nossos adolescentes, mas também faremos a leitura de toda a carta aos Hebreus. Caso você não tenha ainda pegado o link deste cronograma e feito a impressão para os seus alunos, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você, professor, possa se utilizar. Talvez você vai dizer, como já passou uma aula, eu vou preferir deixar quieto, mas vou fazer eu a leitura. Então, fique também à vontade, porque o importante é que nós possamos aproveitar este estudo tão precioso para que nós também possamos fazer a leitura. Talvez você leu Hebreus já faz algum tempo e agora você pode fazer novamente a leitura para que as informações fiquem mais frescas na sua memória e assim você consiga preparar melhor as suas aulas. Então vamos lá? Vamos começar? Para a introdução da nossa aula. Aliás, olha, eu já ia esquecendo. Antes do nosso Vamos Descobrir, eu gostaria de pedir que você, por favor, deixasse o seu like neste vídeo. Se você ainda não se inscreveu, seja muito bem-vindo a este canal. Pode se inscrever e você também fique à vontade para deixar o seu comentário, sugestão, pergunta. Será uma alegria saber o que você tem a nos perguntar ou tem a me dizer. Fique muito à vontade. 1, 2, 3. Já deixa o seu like, caso você ainda não tenha deixado. Se você observou aí que não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós compartilhamos pré-aulas das lições da Escola Bíblica Dominical neste trimestre, das classes de adolescentes e juvenis, e também terão alguns vídeos a mais
a respeito do conteúdo que nós estamos estudando. E caso você queira deixar o seu comentário, fique muito à vontade para deixar uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão. Será uma alegria saber o que você tem a me dizer. Vamos então agora para a nossa introdução? O Vamos Descobrir vai nos dizer o seguinte: você trocaria algo de grande valor e de ótima qualidade por algo ruim? É uma pergunta, então você pode perguntar aos seus adolescentes. Provavelmente a resposta deles será não, e a de você, né? A sua professor também será que não. Sempre que nós temos oportunidade, nós escolhemos o melhor produto, o melhor serviço ou a melhor experiência. É do ser humano, né? Querer o melhor, querer aquilo que nem sempre o que é mais caro é melhor, mas geralmente o que tem um preço um pouquinho mais alto é melhor. Nós gostamos daquilo que é melhor, faz parte do ser humano. É assim no supermercado, no shopping, no restaurante, quando a gente está navegando ali pela internet, que a gente procura alguma coisa, um tênis, um sapato, uma bolsa, a gente gosta de escolher sempre aquilo que é melhor. Quando o autor da carta aos Hebreus escreveu a sua mensagem, ele queria informar uma maravilhosa notícia. Jesus é perfeito, é completo e melhor do que tudo que já existiu. Essa epístola prova que Jesus é único e suficiente Salvador. Amém? Só aqui nós temos uma introdução maravilhosa a respeito da carta aos Hebreus. Agora, na hora de aprender, vamos saber um pouquinho mais, teremos um resumo bem detalhado a respeito da carta aos Hebreus, para que nós e os nossos adolescentes possamos saber que carta é essa, quando ela foi escrita, por quem foi escrita, qual era o propósito dela ter sido escrita. Então nós teremos agora a oportunidade de mergulhar um pouquinho a respeito do que é, de como ela foi composta, organizada, a carta aos Hebreus. Então, primeiro subtópico, você sabe quem escreveu essa carta? Ao decorrer da história da igreja, personagens como Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo, Silas, Filipe, Priscila e Áquila, e até mesmo Clemente de Roma, foram apontados como possíveis autores dessa epístola. Entretanto, como não há qualquer menção direta no conteúdo da carta a um nome específico, muitos teólogos preferem tratá-la como uma correspondência anônima. Nós não podemos afirmar quem de fato escreveu a carta aos Hebreus. E eu trouxe aqui, provavelmente você deve ter percebido que eu estou aqui com um caderno, eu trouxe uma colinha. Eu preparei para essa aula um resumo a respeito da carta aos Hebreus, principalmente para embasar o vídeo que eu estou fazendo agora, a gravação dele sobre a carta aos Hebreus. Então, neste vídeo eu vou deixar embaixo ali para os irmãos um PDF com as principais explicações que eu encontrei a respeito da carta aos Hebreus, e eu trouxe aqui um pouquinho para falar a vocês, como são muitos nomes, né, são vários autores, eu preferi trazer aqui para eu não me confundir e não esquecer. Mas quando a gente fala do autor da carta aos Hebreus, nós precisamos pensar em algumas hipóteses, e não somos só nós, leitores atuais do século XXI da carta aos Hebreus, que precisamos pensar nestas hipóteses. Desde o início, né, os primeiros pais da igreja já debatiam sobre quem havia sido o escritor da carta aos Hebreus. Clemente de Roma, que vai escrever mais ou menos lá em 98 depois de Cristo, uma carta, né, também ali para os irmãos da igreja de Corinto, ele faz algumas menções ao livro de Hebreus, ao que está escrito no conteúdo de Hebreus. Então nós sabemos que esta carta já havia sido escrita neste momento, mas Clemente de Roma não cita o autor da carta aos Hebreus. Então, talvez já nesta época não houvesse como ser identificado quem era o autor. Mas nós temos, por exemplo, o teólogo William Barclay, que vai dizer que há três prováveis hipóteses mais prováveis, mais certeiras de quem de fato pode ter escrito a carta. Então, ele vai citar primeiro Barnabé, porque Barnabé nasceu em Chipre, e a cidade de Chipre era conhecida como uma cidade na qual eles falavam muito bem o grego. E o grego que foi escrito, né, que foi utilizado ali na formação mesmo, na parte escrita da carta aos Hebreus, ele, segundo os estudiosos do grego, é o grego mais rebuscado, o melhor grego de todos os livros do Novo Testamento. Nós sabemos que a língua grega foi utilizada para escrever o Novo Testamento, porque o grego, para aquela época, era mais ou menos o que o inglês é para nós hoje, um idioma muito utilizado, uma língua franca, que quase todas as pessoas, né, nos principais países, nas principais regiões, falavam, porque era o idioma da política, era o idioma das principais cartas, das principais literaturas da época, então quase todo mundo falava, pelo menos um pouquinho, entendia
o grego, principalmente o grego koiné, que era o grego de maior, que mais era falado, de forma mais usual. Então, de todas as cartas do Novo Testamento, os estudiosos do idioma grego afirmam que a carta aos Hebreus é que tem o grego mais rebuscado. Então, Barnabé é um dos apontados porque ele era dessa região de Chipre, na qual se falava e se escrevia um grego muito rebuscado, um bom grego. A segunda hipótese que o Barclay vai nos trazer é a hipótese de Apolo, que inclusive era a hipótese defendida por Lutero. Eles acreditavam que havia sido Apolo porque ele era de Alexandria e porque ele era conhecido por ter um conhecimento muito profundo a respeito tanto do judaísmo quanto do cristianismo. E quem escreveu a carta aos Hebreus é uma pessoa que entendia muito bem de judaísmo e de cristianismo, muito provavelmente um judeu cristão. A terceira hipótese que o Barclay vai levantar é a hipótese de Áquila ou Priscila. E segundo ele, esta é uma hipótese mais romântica, porque nós não temos, ela vai ficando um pouco mais distante. Nós sabemos que Áquila e Priscila eram mestres, tanto no Antigo Testamento, né, a respeito de judaísmo, quanto a respeito do cristianismo. Eles, inclusive, foram os discipuladores de Apolo, que é uma das prováveis pessoas que pode, no caso, ter escrito a carta aos Hebreus. O Barclay vai falar dessa hipótese que foi levantada ao longo dos séculos, porque alguns dos estudiosos acreditavam que Priscila poderia ter escrito e a carta não levou o seu nome porque ela era uma mulher. Então, como ela era uma mulher, ela não podia assinar essa carta. E eles também tinham a igreja de Roma ali, né? Uma dos pequenos grupos se reuniam na casa de Áquila e Priscila. E o escritor aos Hebreus está escrevendo para um pequeno grupo que provavelmente estava na cidade de Roma. Então veja que são muitas hipóteses e aqui nós estamos trabalhando, como eu falei, com prováveis nomes. Nós não sabemos. E aí nós precisamos voltar àquela famosa frase de Orígenes, que é um dos pais da igreja lá do segundo século, que ele vai nos dizer o seguinte: só Deus sabe com certeza quem escreveu a carta aos Hebreus. Esta é a melhor definição que nós temos para quem é o autor da carta aos Hebreus. Só Deus sabe. Nós podemos supor, e tá tudo bem que você tenha uma preferência, né? Às vezes uma mulher, né, ouve essa menção a Priscila e fala, eu vou ficar com essa hipótese, porque nós não temos nenhuma escritora na palavra de Deus. Então, se foi Priscila, eu vou ficar feliz por isso. Só que nós não precisamos nos deter neste ponto. Aqui nós trazemos informações, até para que os nossos adolescentes conheçam as informações, para que eles saibam que os pais da igreja tinham esse pensamento, que eles também debatiam sobre estes pontos. Só que nós sabemos que o ponto mais importante não é saber quem foi o autor, porque isso apenas a eternidade vai nos revelar, mas é entender quem pode ter sido. Não tem nada de errado em observar a história, em querer supor, em querer entender quem pode ter escrito a carta. Só que o mais importante é trazer aquilo que a carta tem a nos dizer para a nossa vida, aprender, memorizar e colocar em prática nas nossas vidas. Bom, continuando, nós temos agora o segundo subtópico, no qual vai nos falar a respeito de para quem a carta foi escrita. Olha só o que a lição vai nos dizer. Os destinatários dessa epístola, tradicionalmente, têm sido identificados como um grupo de cristãos judeus, daí o título da carta aos Hebreus. Qualquer leitor atento perceberá inúmeras citações e imagens do Antigo Testamento sendo reinterpretadas à luz da vida e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, de forma que essas numerosas citações apontam para a identificação dos destinatários. Porém, não é possível confirmar onde esses hebreus viviam, pois o autor não informa, mas há uma hipótese que aponta na direção da cidade de Roma. Então, a questão do destinatário ela nos faz pensar, porque quase todas as cartas aqui do Novo Testamento, elas têm um destinatário fixo. Então, quando Paulo escreve aos irmãos que estão na igreja em Corinto, nós sabemos que ele está escrevendo, né, para os irmãos de Corinto que moram na cidade de Corinto. Agora, quando a carta aos Hebreus nos fala a respeito de pequenos grupos e faz tantas menções ao Antigo Testamento, ao judaísmo, nós podemos supor que ele está escrevendo para judeus que se converteram ao cristianismo, mas também nós não podemos afirmar isso. É uma inferência, né, que a gente faz do texto, a gente olha para o texto, vê todas essas citações ao judaísmo e fala, bom, acredito que ele está escrevendo por isso e para isso, mas também não há uma certeza. Isso apenas a eternidade, graças a Deus, a eternidade vai nos revelar. Nem tudo que está encoberto para nós aqui na humanidade foi feito para ser descoberto enquanto aqui estamos.
Muitas das coisas obscuras que aqui temos, o Senhor reservou, o Senhor preparou para a eternidade. Então nós não precisamos ficar desesperados quando nós não encontramos uma solução para os problemas que nós temos na nossa vida. Nós vimos aí algumas semanas atrás algumas pessoas, né, ali, alguns milionários querendo descobrir as profundezas do oceano, transformar um passeio para ver o Titanic em algo comum, em um passeio mesmo, em algo normal. E veja que, às vezes eu olho para essas situações e fico pensando, Deus reservou algumas coisas apenas para ele. Inclusive o autor da carta aos Hebreus. E isso só me faz amar mais ao Senhor e perceber o quanto ele é soberano. Nós não podemos, por mais tecnologia que nós temos, voltar no tempo e descobrir quem escreveu a carta aos Hebreus. Assim como nós não podemos chegar a alguns lugares do mar, do nosso próprio planeta. Percebe como Deus tem a sua forma de trabalhar? Algumas coisas ele revelou para nós de forma clara, outras não. Até porque o mais importante da carta aos Hebreus não é os seus destinatários originais, o lugar onde eles viviam e quem escreveu essa carta, mas o conteúdo dela precisa ser acessado por nós. Não é menos importante saber quem eram os destinatários, nos faz aprender um pouquinho mais a respeito da carta e entender porque ela nos traz algumas citações. Mas isso aqui não vai para a prática da nossa vida. O que vai são as informações que Hebreus nos apresenta a respeito de quem é Cristo. Porque, primeiramente, a carta aos Hebreus é uma carta sobre Jesus. Então, talvez você está me ouvindo e pensando, nossa, são muitos nomes, muitos detalhes históricos. Eu não quero que a minha aula se encaminhe para um rumo, né, tão histórico. Fica a seu critério. Eu quis trazer essas informações porque nós estamos numa aula, numa pré-aula, né, para professores da EBD. Então é importante que você saiba. Eu já ouvi muitas vezes muitos irmãos atribuindo a carta de Hebreus a Paulo. Só que é importante nós sabermos também que os principais pais da igreja, nós temos, no caso, Tertuliano, Agostinho, temos também Lutero, Calvino, que não acreditavam que Paulo fosse o escritor da carta aos Hebreus. Então não existe um consenso. E é importante nós sabermos disso para que a gente não fale o que a gente não sabe. É importante conhecermos a nossa história. A história da nossa igreja, os pais da nossa igreja, eles contam a nossa história. O evangelho chegou até nós de que forma? Passando por essas pessoas. Então, por isso é tão importante conhecer os detalhes históricos. Você pode não gostar dos detalhes históricos, mas eles são importantes para a sua formação de cristão. Você não acordou um dia e foi a primeira pessoa a aceitar Jesus. Outras, muitas, milhares de pessoas aceitaram a Jesus antes de você e ajudaram a compor a história da nossa igreja. Então, conhecer, saber detalhes da história da nossa igreja é importante. Não mais do que viver a prática do evangelho. Só que é tão importante que nós precisamos aprender e estamos aqui nos dedicando a isto nesta lição. E eu mencionei que eu tinha trazido uma colinha e eu estou com ela aqui, porque quando nós pensamos nos destinatários dessa carta e não descobrimos onde eles estavam, em que lugar, né, eles estavam geograficamente falando, Moody vai nos trazer 4 hipóteses. Então a primeira hipótese de Moody é a seguinte, que eles eram judeus cristãos que estavam em Jerusalém e ao redor de Jerusalém, ou que, na segunda hipótese, que eles eram cristãos judeus de Alexandria, ou que eles eram cristãos que estavam em uma pequena congregação na cidade de Roma, e a quarta hipótese é de que eles eram cristãos num pequeno grupo, mas que não estavam especificamente na cidade de Roma, e sim em qualquer parte, né, de todo o Império Romano. Então fica aqui mais uma informação citada por Moody. E agora nós iremos entrar no terceiro subtópico, afinal de contas, por que a carta aos Hebreus foi escrita? O texto da carta indica que esses judeus cristãos estavam sofrendo algum tipo de perseguição e, por isso, eles pensavam em abandonar a fé em Cristo e voltar à prática do judaísmo. Entretanto, o autor, como um verdadeiro pastor, exorta e encoraja os leitores a permanecerem fiéis a Deus e a não se desviarem. O remetente destaca que eles precisavam ser obedientes à palavra de Deus e motiva os irmãos a servirem ao Senhor de um modo que o agrade, com respeito e temor. Todos nós passamos por momentos difíceis e podemos ser tentados pelo desânimo, mas nós não devemos nos entregar a este sentimento. Antes, nós devemos procurar nas Escrituras uma resposta para as nossas aflições. É mediante o contato com a Bíblia que a nossa fé é renovada
e fortalecida. Os irmãos hebreus receberam essa carta quando mais precisavam. Você também pode recorrer à palavra de Deus em momentos de dificuldade. Este ponto me chama muito a atenção porque nós estamos falando do motivo pelo qual a carta foi escrita. Outro ponto importante quando nós estamos estudando a Bíblia. Por que será este livro foi escrito? Nós precisamos aprender a fazer perguntas ao texto, a olhar para o texto e pensar, tá, por que o escritor dos Hebreus está nos falando a respeito de que o Senhor falava a nós no passado por meio de profetas e agora fala pelo Filho? Por que essa informação? Quando ele fala a respeito de conhecer ao Senhor, de ser obediente à palavra, por que ele está nos dizendo isso? Faça perguntas ao texto quando você estiver lendo a palavra de Deus. Você vai aprender muito através dessas perguntas. Aliás, uma das melhores formas de aprendizado, dos melhores métodos, de aprendizado, é fazendo perguntas ao texto. Então, quando nós perguntamos ao texto, nós chegamos a este ponto, ao motivo pelo qual a carta aos Hebreus foi escrita. Então, quando a gente vai pensar na data provável a respeito de quando ela foi escrita, e também não há um consenso, a carta aos Hebreus com certeza é uma das cartas que mais tem informações que são mantidas obscuras, de forma ali escurecida por nós, porque nós não sabemos, nós não temos informações precisas, corretas, a respeito de quando ela foi escrita também, além de não sabermos o autor, além de não sabermos onde estavam estes destinatários, nós também não temos certeza de quando ela foi escrita. Existe uma hipótese de que ela foi escrita entre 64 e 67, porque não há menção aos conflitos entre judeus e romanos que se iniciaram no ano 68 e que levaram à destruição do templo e também da cidade de Jerusalém ali no ano 70. Não há esta menção. Então, muito provavelmente, a carta foi escrita ou até o ano de 67 ou depois do ano 80, ali numa outra década. Nós sabemos que ela tem que ter sido escrita antes de 95, porque Clemente de Roma vai escrever, como eu falei, mais ou menos lá em 96 até 98, para os irmãos que estavam em Corinto, e ele vai mencionar a carta aos Hebreus. Então ela já precisava ter sido escrita e já precisava estar em circulação. Como nós não temos uma data exata, o que nós sabemos é que provavelmente estes irmãos estavam sendo perseguidos. A gente não sabe se foi naquele período da grande perseguição de Nero, ali em 64, ou se foi a perseguição de 85, a gente não sabe dizer, mas nós sabemos que eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sofrendo perseguição. E por conta dessa perseguição, eles estavam tentados a apostatar da fé, a abandonar ao Senhor, porque a vida que eles tinham anteriormente, ela era mais fácil. Eles eram perseguidos pelos judeus, pelos seus próprios irmãos ali de sangue, de nacionalidade, e eles também eram perseguidos pelos romanos. Então não era fácil a posição de cristão lá no primeiro século. Estes nossos primeiros irmãos, estes primeiros membros do reino de Deus, da Igreja de Cristo, eles sofriam duras perseguições, porque ou eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, ou eles estavam sendo perseguidos pelos romanos. Então o escritor da carta aos Hebreus, ele está encorajando estes irmãos a entenderem que Cristo era a revelação de Cristo. E que o Antigo Testamento não era mais importante do que o que estava acontecendo ali diante deles. Eles precisavam entender que o Antigo Testamento, o momento e tudo que aconteceu durante o período registrado no Antigo Testamento, estava profetizando a respeito da vinda do Filho. E que o momento que eles estavam vivendo naqueles dias estava cumprindo a profecia. Porque o Filho já havia vindo e agora eles estavam desfrutando de uma nova aliança. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que Cristo é superior, que Cristo é melhor do que a antiga aliança. Porque naquele período em que o Antigo Testamento registra, eles estavam vivendo à espera do Filho de Deus vir, à espera da promessa do Messias se cumprir. E agora, depois que o Filho já tinha vindo, já tinha morrido por eles e voltado aos céus, eles tinham a oportunidade de viver a nova aliança, de viver a promessa que já tinha vindo. Então percebe por que o escritor aos Hebreus estava encorajando eles com tanto ânimo? É uma carta tão linda e eu acho tão bonita as palavras que são colocadas. Leia a carta aos Hebreus se você ainda não leu e perceba como o escritor, ou talvez a escritora, nos fala de uma forma tão bonita a respeito de quem é Cristo. Ele realmente escreve com um jogo de palavras que é maravilhoso. Se no português, nós já conseguimos perceber este jogo de palavras, esse rebuscamento no texto, imagina no grego,
que foi o idioma original com que ele escreveu. Nós sabemos que na tradução a gente perde um pouquinho. Agora imagina este escritor falando de forma tão linda que Cristo é superior, que Cristo é perfeito, que a nova aliança é superior à antiga aliança, porque agora Cristo já veio. Na antiga aliança existia a promessa da vinda de Cristo. Na nova aliança, há o cumprimento da promessa. Oh, aleluias! Esta carta, ela também é aplicável aos nossos dias. Cristo é superior. Nós vamos começar agora a falar o que Deus se revelou em Cristo. E nós temos até hoje algumas pessoas que não acreditam em Jesus. Jesus já veio, mas nós sabemos que alguns ainda não acreditam nele. Talvez nós tenhamos na nossa sala, professor, adolescentes que não creem em Cristo, que não acreditam na revelação do Senhor. Talvez nós temos também quem não entenda o que é a revelação de Cristo. Então agora nós vamos entrar no segundo tópico, o Deus que se revelou em Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele inicia anunciando uma verdade fundamental da fé cristã. O conhecimento de Deus não se dá pela investigação humana, mas pela iniciativa do próprio Deus em se autorrevelar para a humanidade. E é essa autorrevelação que ocorre de forma progressiva na história. Então, primeiro, Deus falou pelos profetas. O Deus que falou no passado pelos profetas falou muitas vezes e de muitas maneiras. Essa variedade de formas utilizada por ele para comunicar a sua lei e a sua vontade pode ser vista de forma clara na Bíblia. O Senhor falou ao seu povo por meio de visões, por meio de sonhos, pessoalmente, por meio de revelações angelicais, além de também por palavras e eventos proféticos que estão todos registrados no Antigo Testamento. Através dos profetas, essa revelação foi entregue em palavras humanas, faladas e escritas em variadas formas, tal como, histórias, poesias, provérbios e profecias. Esses porta-vozes de Deus tinham a responsabilidade de orientar, de despertar e de convocar o povo a voltar-se para Deus. Entretanto, como a antiga aliança não era definitiva, a sua comunicação era parcial e também era incompleta, pois apontava para algo maior e permanente, a revelação do Filho de Deus, a revelação de Jesus. Nós temos desde Gênesis 3,15, o que os teólogos gostam de chamar de proto-evangelho, o Senhor dizendo que viria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Ali já existia a promessa de que da semente da mulher viria um Salvador, um Redentor para a humanidade. Então o Antigo Testamento está nos falando sobre quem é essa promessa, está nos dando pistas. Sempre nós temos perto do Natal aquele compilado de versículos bíblicos que falam a respeito da vinda do Filho de Deus, sendo mencionados na igreja, sendo ditos, as pessoas gostam de usar nas redes sociais. Eu faço aqui em casa com a minha filha o calendário do Advento e a gente utiliza ali uma leitura, a respeito de todos estes versículos. Foram pistas que o Senhor foi dando. Ele foi usando profetas para dizer que enviaria que ele enviaria na cidade de Belém da Judeia, que ele enviaria o seu filho através de uma virgem, que a virgem conceberia. O Senhor vai dizendo quem ele seria, o príncipe da paz. Então nós temos os nomes de Jesus sendo apresentados a nós antes de ele vir. Então, este escritor aos Hebreus, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele sabia tudo o que foi dito a respeito de Jesus e ele estava escrevendo que tudo o que foi dito estava cumprido no Filho, que já tinha vindo e que já tinha voltado para o Pai. Então, este escritor, ele olhava de uma forma privilegiada para o Antigo Testamento, porque ele olhava para tudo que havia sido escrito e ele percebia que em Jesus todas aquelas promessas, aquelas profecias haviam se cumprido. Então, olha que privilégio que esse escritor teve de perceber toda a palavra sendo anunciada sobre o Filho e de identificar o Filho, porque muitos viram Jesus pessoalmente. Viram a palavra viva caminhando literalmente entre eles, mas não o reconheceram. Então o escritor aos Hebreus teve o privilégio de aprender sobre quem era este Messias que viria e de identificar o Messias quando ele veio. Aleluias! Que nós também possamos usufruir deste privilégio. Nós não estamos tendo contato pessoal de forma física com Jesus, mas nós já sabemos que ele veio.
Nós conseguimos olhar para o Antigo Testamento e ver se cumprindo tudo que foi dito a respeito de Jesus no Novo Testamento. Se o Antigo Testamento revela a promessa do Filho, o Novo Testamento nos apresenta o cumprimento da promessa do Filho. E nós somos leitores que temos o privilégio de ler toda a palavra de Deus, os 66 livros, vendo a profecia sendo anunciada e a profecia sendo cumprida. Olha que privilégio, não desperdice o privilégio que você tem de ler a palavra de Deus, ainda mais de uma forma tão organizada. Antigamente, lá na antiguidade, os primeiros leitores da Bíblia, o próprio Paulo, o próprio Barnabé, não tiveram a oportunidade de ler uma Bíblia como nós. Bíblias tão bonitas, tão organizadas. Eu estou usando aqui hoje a Bíblia de Estudo Cronológica, né? Vocês sempre me perguntam uma Bíblia que eu uso. Hoje eu estou usando essa daqui. Eu vou deixar aqui o meu link da lojinha na Amazon, onde eu faço uma indicação a respeito dela. Você pode comprar por este link, inclusive. Você não vai ter nenhuma alteração no seu preço, mas comprando pelo link que eu deixo aqui embaixo, você me ajuda. Eu ganho uma pequena comissão. Então fique muito à vontade, porque nós estamos falando de uma Bíblia lindíssima, extremamente organizada. Nós temos aqui mais ou menos 30% da página com o texto bíblico e todo o restante são comentários, são as notas de rodapé que nos ensinam a respeito do que está escrito. Então olha o privilégio que nós temos hoje. Olha que acesso que nós temos à palavra de Deus. Nós somos uma geração indesculpável, porque nós temos a internet. Hoje ninguém pode dizer, eu não sei nada a respeito de Hebreus. Que basta nós darmos um Google que nós vamos encontrar várias informações. É claro que nem toda informação é confiável, mas no meio de tanta informação, sempre tem aquela que é confiável, aquela que é boa. Vamos continuar então? Deus falou também pelo seu Filho. Eu acho tão linda a revelação de Deus, porque ele se revela através da palavra escrita, através da Bíblia, e ele também se revela pelo seu Filho, que foi a palavra viva, que andou entre nós, que caminhou aqui conosco. E eu acho tão lindo porque Deus poderia simplesmente continuar falando pela sua criação, porque ele fala pela criação. Lembra do Salmo 19, Davi dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das mãos dele? Pois então, o Senhor, além de falar conosco pela criação, além de falar conosco pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio corpo, porque a gente olha para o nosso corpo e é uma máquina perfeita, porque Deus nos fez de forma linda, organizada, com propósito, com finalidade. Nós não somos o acaso. Mas ele fala pela sua criação, pelas suas criaturas, assim como nós, e ele também escolhe falar pela palavra escrita, de forma mais completa, mais organizada. Só que não basta. Ele não para por aí. Ele também envia o seu próprio Filho e fala conosco e se revela pelo seu Filho. Aleluias! O Deus que falou no passado continua se revelando, porém agora de forma plena e definitiva, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que é a revelação visível do Deus invisível. Eu acho tão linda essa frase de Paulo. O Deus visível, o Filho, Jesus, que revelou o Deus invisível, a quem nós não temos acesso, a quem nós não sabemos como é de forma física, né? Nós temos um acesso espiritual, mas nós não o vemos, nós não sabemos como ele é. Mas o Filho veio e revelou o Deus invisível para nós. Cristo completou e cumpriu a mensagem que foi dada pelos profetas, pois Deus o escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Então aqui nós temos o escritor aos Hebreus mostrando que a Trindade, porque Jesus, o Filho, ele não foi revelado apenas de forma física, quando, vindo à plenitude dos tempos, ele habita entre nós, mas ele também participou da criação, porque ele é Deus. E na Trindade ele é um só com o Pai. São três pessoas distintas e ao mesmo tempo são três pessoas que se tornam uma só. O próprio Deus. Então olha que linda como a palavra de Deus ela vai nos revelando de forma progressiva o Criador e nos ensinando as doutrinas basilares da nossa fé. Quando a gente olha para este texto, nós estamos vendo que por meio dele, Deus, dele quem? O Filho, Deus criou o universo. Logo, não há mais nenhuma revelação pendente, pois ele, nosso Jesus, é superior aos profetas. Ele é a última e completa revelação de Deus. Ele é o Filho que brilha como o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Assim, o Antigo Testamento se cumpriu no Novo. Jesus
é o centro de toda a mensagem bíblica. Amém? Vamos agora para o nosso terceiro tópico, falar a respeito da superioridade de Jesus Cristo, um dos temas principais da carta aos Hebreus. A superioridade de Cristo. O escritor aos Hebreus precisava falar para estes irmãos que Cristo era superior a tudo e qualquer coisa que eles poderiam voltar a crer. Porque era mais fácil se eles fossem só judeus. Era mais fácil ser só judeu do que ser judeu cristão. Então, o escritor aos Hebreus vem de forma magistral, inspirado pelo Espírito Santo, e ele vai dizer: Cristo é superior a tudo isso aí. Então, olha só, ele vai começar nos dizendo que. Então, primeiro tópico, Jesus é superior aos anjos. O autor aos Hebreus, ele vai nos apresentar um contraste entre os seres angelicais e Jesus Cristo. E aqui nós temos um contraste bem completo, veja só. Ele vai nos comprovar a superioridade do Filho de Deus, nos dizendo o seguinte, que os anjos são mensageiros, e Jesus, o Filho, que os anjos são adoradores e que Jesus é o adorado, que os anjos são criaturas e que Jesus é o Criador, que os anjos são servos e que Jesus é Rei e Senhor. Então aqui nós temos uma aula do escritor aos Hebreus nos dizendo por que Jesus é superior aos anjos. E ele aponta com base bíblica um motivo, o fato, de Jesus ser superior aos anjos. E nós temos o segundo subtópico, no qual ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés. Então Moisés foi um grande líder do povo de Israel. Deus o usou para tirar o seu povo da escravidão do Egito e para guiar o seu povo pelo deserto. Através do ministério de Moisés, o povo de Israel recebeu a lei do Senhor. Apesar da importante contribuição dele, o autor convida os seus leitores a olharem para Jesus, a quem Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que nós professamos. A superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés se justifica pelas seguintes razões. Então nós temos aqui uma listinha, olha só. Primeiro, letra A, porque o construtor é maior que a casa. A casa é uma referência ao povo de Deus. Logo, Moisés foi fiel a Deus, servindo o seu povo no deserto. Entretanto, Jesus é maior, pois ele é o fundador e é o dono da igreja. Letra B, nós temos aqui a segunda razão, porque o filho é maior do que o servo. Moisés não criou a lei, ele apenas transmitiu a lei ao povo, porque Jesus é o dono da casa e Moisés era apenas um servo. Jesus é o dono e ele ocupa a posição de filho sobre a casa que ele mesmo estabeleceu. E nós temos também a letra C, o terceiro ponto, que vai nos dizer porque a sombra é inferior ao que ela representa. Moisés falou das coisas que Deus ia dizer no futuro, mas Jesus tornou essas coisas realidade. Isso significa que Jesus é o cumprimento do que Moisés havia anunciado. Meus irmãos, como é lindo ver estes pontos. Como eu falei para os irmãos, a carta aos Hebreus ela é fantástica, porque ele não diz assim, Jesus é superior a Moisés, tá? Não. Ele fala como, quando, por quê. Ele cita mais de um exemplo para nos mostrar por que Jesus é superior a Moisés. Então eu fico imaginando os irmãos do primeiro século que receberam essa carta. Talvez ali pensando em desistir, pensando em parar, pensando em ir para uma vida mais fácil. E quando eu falo de uma vida mais fácil, por favor, me entendam. Nós estamos falando de uma perseguição cujo objetivo era matar estes nossos irmãos. Eu não estou falando de uma vida mais fácil porque de uma casa de 6 suítes para uma casa de 2 quartos. Não. A facilidade aqui era tentar preservar a própria vida. Estes irmãos, eles estavam desejando apenas não ficar mais vivendo como pessoas perseguidas, porque muitas vezes eles eram expulsos de determinadas regiões do império e eles precisavam fugir e se esconder. Então, procurar uma vida mais fácil era algo que é esperado do ser humano. Como eu falei no início da aula, nós gostamos de coisas boas. Faz parte de todo ser humano. Quem de nós não gosta de pensar no melhor dessa terra? Quem de nós nunca profetizou para ter uma casa maior, um carro melhor, para ganhar mais, receber uma promoção no emprego? Estes irmãos, eles estavam pedindo para continuarem vivos, para sobreviver. Eles não queriam mais ser fugitivos. Então, procurar algo mais fácil, voltar para o judaísmo, era uma tentativa de deixar de ser a escória do Império Romano. Percebe o que eu estou dizendo?
Tão importante nós estudarmos contexto histórico, sabermos quem eram estes irmãos, para que a gente entenda que a facilidade que eles estavam buscando não é igual à facilidade que nós buscamos hoje. Então, quando a escritora aos Hebreus escreve de forma inspirada pelo Senhor a respeito de que Cristo era superior em todos estes aspectos, ele está dizendo para aquelas pessoas com medo de perderem as suas vidas que perder a vida por Cristo valia a pena. Porque olha só, vocês acham Moisés importante? Bom, todos os judeus achavam Moisés muito importante. Moisés representava a lei e também começava a representar os profetas, porque o ministério profético se inicia em Moisés. Então perceba a importância, o tamanho do significado que Moisés tinha para os judeus. Só que o escritor aos Hebreus vem de forma inspirada pelo Senhor dizer, olha, Moisés é muito importante, mas ele é o servo. Jesus é o dono da casa. Aleluias! E nós temos também mais uma comprovação a respeito de que Cristo é superior aos sacerdotes. Logo após a saída do povo hebreu do Egito, Deus escolheu os homens da tribo de Levi para atuarem de forma exclusiva no cuidado do tabernáculo, de forma que os levitas deviam dedicar toda a sua vida aos cuidados dos itens sagrados, à observância aos mandamentos de Deus e ao exercício da adoração. Lembra que na divisão ali das terras, o Senhor não dá uma terra para Levi, porque a herança da tribo de Levi seria o próprio Senhor. Então o Senhor reservou aquela tribo para que eles se dedicassem completamente à observância do mandamento, inclusive para que eles pudessem cuidar do próprio sacrifício, né, de tudo o que girava ali em torno da organização do tabernáculo, quando nós estamos falando do período logo após a saída do Egito, e mais para frente na organização do sacrifício no templo. Nós sabemos então que Deus escolheu os descendentes de Arão, o irmão de Moisés, para serem sacerdotes. Então era um sacerdócio araônico. Eles eram autoridades e ficavam responsáveis pelos sacrifícios. Assim, ainda no deserto, foi estabelecido o sacerdócio segundo a ordem de Arão, conforme a orientação de Deus. Os sacerdotes atuavam como intercessores do povo diante de Deus. Mas a carta aos Hebreus declara corajosamente que a superioridade de Jesus Cristo em comparação a Arão é percebida tanto em relação à sua pessoa quanto à sua obra. O escritor diz que Jesus é um grande sacerdote poderoso, o qual entrou na própria presença de Deus. O adjetivo grande indica que Jesus está acima de todos os sacerdotes humanos. O autor de Hebreus usou todos esses argumentos para ensinar os irmãos que Cristo é suficiente. Jesus é completo, é perfeito, é forte, é vitorioso, ele é o nosso Salvador. Somente ele é digno de ser adorado. Não devemos colocar a nossa confiança em pessoas, mesmo que elas sejam grandes servas de Deus. Devemos crer apenas em Jesus Cristo. Para finalizar a nossa aula, nós temos aqui um comentário da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal que vai nos trazer algumas informações a respeito de por que Jesus é melhor, é maior do que os sumos sacerdotes. Então faz uma comparação bem completa sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, no caso, Jesus ali cumprindo as profecias que falavam dele a respeito do Antigo Testamento. Então olha só, somente o sumo sacerdote podia interceder junto a Deus pelos pecados da nação. Mas Jesus é um grande sumo sacerdote, melhor do que todos de Israel. Aqui estão as razões. Primeira razão, os sumos sacerdotes eram homens que podiam oferecer sacrifícios, mas que não podiam fazer nada para tirar o pecado. Jesus, porém, deu a sua vida e morreu como sacrifício supremo e final para perdoar os nossos pecados. Segunda razão, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos somente uma vez por ano, para fazer a expiação pelos pecados da nação. Porém, Jesus penetrou nos céus e tem acesso irrestrito ao Deus Pai. Terceira razão, Jesus tem mais autoridade do que os sumos sacerdotes judeus, porque ele é tanto Deus como homem. E quarta e última razão, as pessoas não podiam se aproximar de Deus, exceto através de um sumo sacerdote. Porém, quando Jesus morreu, o véu que separava o Santo dos Santos no templo foi rasgado em dois, indicando que a morte de Jesus Cristo tinha aberto o caminho para que as pessoas pecadoras pudessem se achegar à presença
do Deus Santo. Aleluia! Que aula, meus irmãos, que aula a respeito de Antigo e Novo Testamento. A respeito do porquê a nova aliança é melhor do que a antiga aliança. É melhor. Se na antiga aliança nós tínhamos ali uma previsão sobre quem seria o Messias, sobre quem seria este libertador das nossas vidas, dos nossos pecados, na nova aliança nós temos a revelação, o nascimento, o crescimento, o ministério desta revelação, deste libertador, deste Messias prometido acontecendo. O escritor aos Hebreus queria, primeiramente, falar ali aos irmãos lá da igreja primitiva que estavam vivendo tempos difíceis, um momento de perseguição, desejando algo um pouco mais fácil do que ser cristão. E talvez hoje nós, enquanto igreja, estejamos vivendo também dessa forma, desejando um pouco mais de facilidade. Como eu falei, em diferentes proporções, mencionei agora há pouco a questão histórica na qual eles se encontravam de perseguição, mas nós também vivemos tempos difíceis. Um tempo de muita apostasia. E de uma apostasia que demora para se revelar no quesito sair da igreja. Muitos de nós, inclusive muitos dos nossos adolescentes, que estão dentro das nossas igrejas, participando das atividades da igreja, mas apenas de forma mecânica, sem aceitar a Jesus como Salvador, sem crer que Cristo é suficiente, sem viver entendendo que Cristo é suficiente. Então esta aula, ela também é para nós. Esta carta, ela também é para nós. Ela também é para nos mostrar que Cristo é o sacrifício perfeito que foi oferecido para que nós, você, eu, os nossos adolescentes, pudéssemos ser alcançados pelo sangue precioso de Cristo, que foi vertido na cruz e que nos redime, que nos liberta dos nossos pecados, da nossa condenação. Cristo é suficiente, é superior aos anjos, aos profetas, a Moisés e também aos sacerdotes. Mas nós sabemos que nós não nos apegamos a isso. Nosso problema hoje talvez não sejam os anjos, Moisés, os sacerdotes. Talvez hoje nós precisamos nos lembrar que Cristo é superior ao Instagram, à internet, às ideologias, aos likes, às curtidas, aos comentários. Cristo é superior a toda e qualquer vergonha que você possa vir a passar por causa dele. Cristo é superior a todo e qualquer medo que você tenha e por isso se esconda. E por isso não revele a sua fé. Cristo é superior. Então, esta carta tem aplicabilidade para os nossos dias e precisa ser ministrada ao coração dos nossos adolescentes. E eu quero encerrar a aula de hoje lendo para você a conclusão da nossa lição. Veja só o que ela vai nos dizer. E quando enfrentarmos momentos de dificuldades, precisamos nos lembrar, trazer à memória o tamanho e o poder do nosso Salvador. Cristo é superior também ao mal, ao maligno, às aflições e às tentações. Jesus é tão poderoso que ele venceu até a morte. Amém? Professor que chegou até aqui, eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe, que o Espírito Santo te use de forma poderosa na ministração e na condução desta aula do próximo domingo. Que você possa estudar esta lição e estar em espírito de oração, pedindo que o Senhor te ajude a falar, te ajude a ministrar, que você possa estar na brecha, preparado e à disposição do Senhor para Ele fazer da forma que Ele quiser. Amém? Muito obrigado por ter chegado até aqui, que Deus te abençoe e até a próxima aula.